Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou Fundamentos da Matemática, né? Vamos então à terceira parte da nossa aula de número 15 e nós vamos trazer mais alguns exemplos para vocês. Todos esses exemplos que nós estamos trazendo, em algum momento, nós vamos voltar a eles, tá? Eles são bastante importantes, alguns deles têm propriedades bastante interessantes que nós vamos estudar um pouco mais a fundo no decorrer das próximas aulas, tá certo? Especialmente algumas relações que vão aparecer nesse vídeo de agora. Tá? No final do vídeo também nós vamos definir o que vem a ser duas relações iguais. Tá? Da mesma forma que nós definimos conjuntos iguais, nós também vamos definir o que são duas relações iguais. Beleza? Bom, então vamos lá. Objetivo, então, apresentar mais uma série de exemplos de relações para vocês. Então vamos lá. O primeiro deles, vamos definir uma relação sobre o conjunto dos números naturais, né? Ou seja, uma relação de n em n, dos naturais nele mesmo. Então, para quaisquer x e y pertencentes aos naturais, nós vamos definir essa relação aqui. X está relacionado com y, se e somente se existe um outro número natural ao que y é igual a x mais esse número natural, certo? Então, essa é a relação que nós vamos definir. É uma proposição aberta, aqui você pode perceber que é uma proposição aberta em três variáveis, né? Na variável x, na variável y e na variável n. Então, o que ela está dizendo? Quando que você vai saber se o x está relacionado com o y? O x só vai estar relacionado com o y quando o y for x mais um teco. Esse teco é o que a gente chama de n, né? Se existe um número natural n, tal que y é igual a x mais esse número natural. Como eu considero o zero um número natural, então x sempre estará relacionado com x. Por quê? Porque x é igual a x mais zero. Então, existe um número natural, esse número natural é o zero, tal que x é igual a x mais esse natural, tá? Então, por isso, nessa relação aqui nós acabamos de definir, todo elemento está relacionado consigo mesmo, tá? Nós podemos descrever essa relação como um conjunto da seguinte forma, né? São os pares ordenados x e y, pertencente ao n cartesiano n, tais que x está relacionado com y, né? Ou seja, essa relação são todos os pares ordenados da forma xy, tais que y é igual a x mais n para algum n pertencente aos naturais. Então, você pode observar aqui, por exemplo, 1 está relacionado com o 3, o 2 está relacionado... Por que o 1 está relacionado com o 3? Porque o 3 é igual a 1 mais 2. Então, o n que nós estamos procurando para esse x e para esse y é o n igual a 2. O x igual a 2 está relacionado com o y igual a 7. Por quê? Porque o 7 é 2 mais alguém. Quem é esse alguém? É o 5. Né? O 10 está relacionado com o 25, porque o 25 é 10 mais alguém. Esse alguém é o 15, né? E assim por diante. Observe o seguinte, coisa que não acontece aqui, né? O 5 não está relacionado com o 7. Desculpa, o 7 não está relacionado com o 5, né? Porque o 5, você não encontra um número natural, tal que 5 é igual a 7 mais alguém, tá? Aqui você pode observar o seguinte, né? Pode observar, não. Quando o x está relacionado com o y, nós vamos dizer então que o y é maior do que o x ou que o x é menor do que o y. Essa daqui é a relação de menor ou então a relação de maior, tanto faz, que você vê lá na escola, né? Lembra, em algum momento você começa a comparar coisas, né? Essa coisa de comparar números naturais, de comparar quantidades de objetos, eu não sei qual é o ano que as crianças acabam vendo isso, mas essa ideia intuitiva de maior quantidade, menor quantidade, como é que você define isso de maneira formal em matemática? Assim, né? Quando você tem lá uma cesta com 5 maçãs e uma cesta com 3 maçãs, e você pergunta para uma criança aonde que tem mais, né? Ela, em algum momento da nossa vida, nós começamos a perceber que 5 maçãs
são mais maçãs do que 3 maçãs. Né? Nós começamos a perceber, nós começamos a ter esse senso comparativo. Né? E 5 é exatamente 3 mais 2. Né? Então, na cesta que tem 5 maçãs, tem tantas maçãs quanto na outra cesta, que tem 3, mas tem mais alguma coisa. Né? São 2 a mais. Né? Então, essa é a noção, essa é a definição matemática formal dessa noção de comparação que nós vamos construindo lá quando nós somos crianças. Beleza? Bom, vamos à noção de divisibilidade, que ela é bastante importante, especialmente para quem faz matemática. Para quem faz computação, ela também vai ser, né? Mas para quem faz matemática, ela é ainda mais importante. Tá? Então vamos pegar A e B, dois números inteiros. Nós vamos dizer que A divide B. Ó, A divide B. Se existe um número natural C, tal que B é igual a vezes C. Quando isso acontece, nós vamos escrever assim, né? A, traço vertical B. Esse traço é vertical, ele não é horizontal. E ele não é inclinado, ele é vertical mesmo. Tá? Então, quando você consegue escrever o cara da direita do traço como o cara da esquerda vezes algum inteiro, então você vai dizer que o A divide B. Não é A dividido por B. Não é isso, é A divide B. Tá? Quando você não consegue encontrar um número C, tal que B é igual a C, você não consegue, então você diz que o A não divide B. E nesse caso nós escrevemos A, traço vertical cortado, B. Tá? A gente dizer que o A não divide B. Algumas formas de você ver, ler o A divide B é A é um divisor de B. Divisor aqui a palavra divisor ou a palavra divide, a palavra divisor acho que é melhor. Divisor é o cara que quebra, né? O juiz que faz a divisão de bens é um cara que faz a quebra dos bens para os herdeiros, né? Então aqui é a mesma coisa. O A tem esse sentido. O A é um quebrador de B. Tá vendo? Quando você escreve o B como A vezes C, você está quebrando o B e o A é um dos quebradores. Né? Ele é o que quebra o B em dois pedaços aqui. Né? Um pedaço é o próprio A e o outro pedaço é um certo número C. Tá? Então essa é a noção de divisor, essa é a noção de divide. Né? A divide o B. É igual o juiz, né? O juiz divide a herança. O juiz é o divisor da herança. Então, ele tem essa conotação, essa ideia de quebra. Tá certo? Outra forma de você dizer é que o B é divisível por A, ou seja, a herança é divisível entre os caras, entre os irmãos, né? Então, o B é divisível pelo A. O B é quebrável pelo A. Divisível tem essa noção de quebra, né? Então, o B é quebrável pelo A. Ou você também pode dizer que o B é um múltiplo de A. Tá? Múltiplo com essa ideia aqui, né, de multiplicidade. O B é um múltiplo de A se o B é igual a vezes um certo número C. Isso acontece, por exemplo, o 6 é múltiplo de 2 e o 6 é múltiplo de 3. Então, você pode dizer que o 2 e o 3 dividem o 6. O 2 e o 3, eles quebram o 6 em dois pedaços. Né? Idem para o 12, por exemplo. O 2 é um divisor de 12. O 2 é um quebrador do 12. Você quebra o 12 como 2 vezes 6. O 3 também é um divisor de 12. 3 divide 12. Por quê? Porque você pode escrever o 12 como 3 vezes 4. Então você quebrou o 12 em dois pedaços. Tá? E o 4 é um outro divisor de 12. Né? O 4 também divide 12. Justamente porque você tem essa noção de que você pegou o 12 e quebrou ele em duas partes, sendo uma das partes o número 4, né? 4 vezes 3. Beleza? Espero que você tenha entendido isso. Né? Espero mesmo. Gostaria muito se tivesse entendido essa parte. Por quê? Porque isso vai ser importante para nós definirmos um tipo de relação que é fundamental para quem faz computação, tá? Especialmente para quem se interessa um pouco por criptografia. E nós vamos ver isso, se for possível, nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Se não for possível, você vê num curso de Matemática Discreta 2. Mas vamos lá, vamos começar com o pezinho no chão aqui, ó. Eita, esqueci dos meus pauses aqui, mas tudo bem. Ó,
Nós vamos dizer que dois elementos x e y pertencentes aos inteiros, ou seja, podem ser números negativos também, inteiros negativos. Nós vamos dizer que o x está relacionado com o y, se e somente se o 6 divide a diferença de x por de y por x. Né? Então, você pega y, subtrai x e pergunta se o 6 divide isso. Dizer que o 6 divide y menos x é dizer que existe um certo número inteiro k, tal que y é igual, y menos x é igual a 6 vezes esse número k. Você pode isolar o y aqui, então dizer que o x está relacionado com o y é dizer que o y é x mais um certo número, um certo múltiplo de 6. Né? Y é x mais 6k. Então, essa relação aqui, você pode escrever ela assim, como sendo os pares ordenados x e y, de z cartesiano z, tais que existe um número inteiro, tal, satisfazendo y igual a x mais 6k. Certo? Então, essa aqui é uma propriedade, observe que isso aqui é uma proposição aberta, é uma proposição aberta em três variáveis, né? Na variável x, y e na variável k. Então, por exemplo, o 0, 6 pertence a essa relação, o 0 está relacionado com o 6, tá? Por que, que o 0 está relacionado com o 6? Porque onde você faz a diferença, né? O de 6 por x, isso dá um múltiplo de 6, ó. Né? Dá um múltiplo de 6. O menos 1 e o 5 estão relacionados, o menos 1 está relacionado com o 5, porque 5 menos 1 dá 6. 6 é um múltiplo de 6. O 21 não está relacionado com o 6, tá? Porque se você faz 6 menos 21, isso não vai te dar um múltiplo de 6. O 49 está relacionado com o 7, porque se você fizer 7, que é o y, menos 49, que é o x, isso vai te dar menos 42. Menos 42 é um múltiplo de 6. Então, a diferença é um múltiplo de 6. Então, esses dois elementos estão relacionados. O menos 32 está relacionado com o menos 20. Porque se você faz y, que é menos 20, menos 32, isso vai te dar 12. E 12 é um múltiplo de 6. Então, a diferença é um múltiplo de 6. Menos 78 está relacionado com o próprio 6. Porque se você pega menos 6, não está, menos 6 menos 78, isso vai te dar 72, que é um múltiplo de 6. Né? O 15 não está relacionado com o menos 30, porque se você fizer menos 30 menos 15, vai te dar menos 45, que não é um múltiplo de 6. E assim por diante. Né? Então, quando eu te dou dois números inteiros, ou um par ordenado de números inteiros, você pode decidir se eles estão ou não relacionados por essa relação que nós definimos aqui. Outra coisa que você pode observar é que a escolha do número 6 ela foi completamente aleatória. Nós poderíamos ter escolhido qualquer outro número inteiro. Podemos ter escolhido o menos 4, o menos 10, o 5, o 15, o 20, o 27, o menos 42, tanto faz. A definição seria a mesma, só mudaria no lugar do 6, nós poderíamos ter colocado qualquer outro número inteiro, tá? Inclusive um número inteiro n qualquer. Mais adiante nós vamos estudar o caso geral e para quem estiver bastante curioso em relação a isso, eu vou deixar um card aqui em cima para vocês verem. Já gravei algum vídeo para um outro curso relacionado a isso, tá? Então, se quiser dar uma olhada, já vai poder olhar. Curso de aritmética do Profimate, por exemplo. Tá bom? Quem não quiser, não precisa. Pode pular. Tá? Uma coisa que é importante ressaltar é que quando nós definimos relação, o A e o B eram conjuntos quaisquer. Eles só precisavam ser diferentes de vazio. Em particular, o A e o B eles podem ser produtos cartesianos. Né? Então, uma relação, você pode definir uma relação em que você relaciona pares ordenados. Então, a relação, você pode definir relação em que você relaciona pares ordenados. Aí, nesse caso, a relação é descrita por pares ordenados, cujas abscissas e as ordenadas também são pares ordenados. Tá? Vamos ver um exemplo. Vamos pegar o A e o B como sendo o n quadrado, ou seja, n cartesiano n. E nós vamos relacionar dois pares ordenados. Observe que nós vamos relacionar dois pares ordenados de números naturais. E nós não vamos relacionar dois números naturais.
Nós vamos relacionar dois pares ordenados. Quando que o par ordenado XY está relacionado com o par ordenado ZW? Quando x mais w for igual a y mais z. Ou seja, a soma dos extremos é igual à soma dos meios. Isso é o que nós vamos chamar de relação R sobre o n quadrado. E aí você pode ver o seguinte, ó. Quem é a relação R, então, de n quadrado em n quadrado? Ó, é o conjunto de pares ordenados, cuja abscissa é um par ordenado, e a ordenada também é um par ordenado, né? O primeiro par ordenado está no n quadrado, o segundo par ordenado também está no n quadrado. Tá? E eles estão relacionados, C e somente C, x e y está relacionado com ZW. Ou seja, C e somente C. X mais W é igual a Y mais Z. A soma dos extremos é igual à soma dos meios. Então, o par ordenado XY está relacionado com ZW se a abscissa do primeiro par, somado com a ordenada do segundo par, é igual à ordenada do primeiro par, somado com a abscissa do segundo par. Certo? Então, essa é a relação R sobre N quadrado que nós estamos trazendo aqui para você. Podemos também definir uma outra relação, mas agora sobre os inteiros cartesiano inteiros sem o zero. Z estrela significa que na ordenada aqui você não pode pegar o número zero. E nós vamos dizer o seguinte, ó. Dois pares ordenados estão relacionados se e somente se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios. X vezes W é igual a Y vezes Z. Quando isso acontece, então você sabe me dizer se o par ordenado XY está relacionado com o par ordenado ZW. Y e W não podem ser nulos aqui, tá? Porque eu estou pegando as ordenadas como sendo inteiros não nulos, certo? E aí você pode escrever que essa relação aqui de Z cartesiano Z estrela em Z cartesiano Z estrela, ela é dada pelos pares ordenados da forma XY, ZW, né? Tais que x vezes W é igual a Y vezes W. Ou seja, quando o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. No exemplo anterior, nós definimos sobre a relação sobre n quadrado, e aí nós falamos o seguinte, a soma dos extremos é igual à soma dos meios. Né? Aqui nós estamos considerando Z cartesiano Z estrela, ou seja, Z sem o zero, e nós estamos dizendo o seguinte, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Duas relações que nós podemos definir sobre o conjunto das partes de um conjunto X qualquer. O conjunto das partes nós também já vimos, né? Para quem tiver curiosidade em ver o conjunto das partes, se eu lembrar, vou deixar um card aqui em cima, tá? Para você poder dar uma olhada, beleza? Para quaisquer dois conjuntos C e D do conjunto das partes de X, nós definimos as seguintes relações, né? R1, C está relacionado com D, C e somente C, o C está contido em D, e a outra C está relacionado com D, C e somente C, o C for igual a D. Essas são duas relações no conjunto das partes de X, e você pode observar o seguinte, né, que o vazio sempre está relacionado com qualquer conjunto D via aquela relação R1, porque o vazio está contido em qualquer conjunto, certo? Vamos definir finalmente, então, para nós encerrarmos esse vídeo, o que vem a ser duas relações serem iguais, tá? Então vamos pegar uma relação R que vai de A em B e uma relação S que vai de C em D. Quando que duas relações são iguais? Quando que R é igual a S? Vamos usar essa notação aqui. Então R vai ser igual a S se o A for igual a C, o B for igual a D e o X está relacionado com o Y, C e somente C, X está relacionado com Y pela relação S. Tá? Então, R é igual a S se o conjunto de partida da relação R for igual ao conjunto de partida da relação S, o conjunto de partida da relação R for igual ao conjunto de partida da relação D, e X está relacionado com Y pela relação R, C e somente C, o X está relacionado com S pela relação S, X está relacionado com Y pela relação S, para quaisquer X pertencente a A, Y pertencente a B. Ou seja, esses dois conjuntos aqui, o R de AB, tem que ser igual ao conjunto S de CD. Vamos dar um exemplo, então. Vamos pegar dois elementos, dois inteiros, x e y. Nós vamos definir o seguinte.
x está relacionado com y se e somente se o x ao quadrado mais y ao quadrado for igual a 1, certo? Então essa é a única situação em que dois números inteiros estão relacionados. O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo tem que ser igual a 1. Essa é a relação R. A relação S nós vamos definir assim. É o 0 com o 1, 1 com o 0, 0 com o menos 1 e o menos 1 com o 0. E aí você pode observar que essas duas relações são iguais, né? Elas estão definidas sobre os mesmos conjuntos, né? Mesmo conjunto de partida, Z e Z. Quando você for escrever os elementos da relação R, você vai ver que os elementos que satisfazem essa propriedade aqui são exatamente esses pares aqui. 0, 1, 1, 0, 0 e menos 1, e 1, menos 1 e 0. Beleza? Bom, com isso, então, nós encerramos esse segundo vídeo de exemplos. E no final aqui trouxemos, então, a definição de relações, duas relações serem iguais. Beleza? Encerramos, então, essa aula, encerramos esse vídeo, essa aula de número 15. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.